MXRF11 ou KNSC11. De um lado, o maior fundo da bolsa e do outro, uma grande promessa de uma das melhores gestoras atualmente. Qual será desses dois fundos que é hoje a melhor oportunidade? Se a gente apenas analisar os números de forma isolada, eles são até que bem parecidos. Mas nesse vídeo aqui, eu quero te convidar a olhar além do óbvio e descobrir qual desses fundos realmente entrega o melhor resultado e qual fundo vale o seu dinheiro neste momento. Vamos fazer aqui uma análise completa e objetiva para que você tire a sua própria conclusão de qual fundo faz mais sentido para o seu momento como investidor. E claro, no final eu vou te dar a minha opinião. Então, direto ao ponto, já vamos aqui para a tela do meu computador, que inclusive eu preparei uma planilha aqui, a gente vai conversar melhor sobre isso, mas vamos aqui analisar cada fundo individualmente primeiro. Começando aqui pelo MXRF, cotação no dia de hoje R$ 9,30, então é um fundo super acessível, né? Com pouco menos de R$ 10 você já consegue iniciar. E se a gente olha aqui do lado, dividend yield acima de 12% ao ano, ou seja, a gente está falando aqui do famoso 1% ao mês. Então, cotinha barata, dividendo considerável, esse aqui é um dos principais motivos que faz o MXRF ser tão famoso, mas a gente vai analisar aqui quais outros pontos que também importam bastante. Avançando aqui, a gente tem um PVP exatamente de 1 e essa métrica aqui nos diz o quão caro ou o quão barato está sendo negociado cada cota daquele fundo imobiliário. Para um PVP de 1, preço justo, acima disso está caro, abaixo disso está barato. Nesse caso aqui, o fundo está sendo negociado exatamente pelo seu preço justo, mas eu quero te mostrar como você pode olhar qual é o valor justo por cota aqui embaixo. Inclusive, eu gosto bastante aqui do site do Investidor 10, porque ele traz isso aqui de forma bem detalhada para a gente. Então, o primeiro ponto, né? O valor patrimonial é um item determinante para ser analisado antes de adquirir qualquer fundo imobiliário. Então, não é porque é o melhor fundo, o maior, o mais famoso, que você deve pagar qualquer preço. Você tem que antes dar uma analisada mínima aqui no valor patrimonial. Porque, ó, é através desses dados que você pode saber qual o valor real, aqui, ó, dos ativos que pertencem àquele fundo imobiliário. Então, nesse caso aqui, se a gente pega tudo que o MXRF possui e divide pela quantidade de cotas, a gente vai chegar ao valor justo que cada cota deve custar. E como você pode ver aqui, é o valor patrimonial por cota, que no caso é de R$ 9,27. Esse é o valor certo a se pagar em cada uma das cotas, porém, hoje o mercado está negociando aqui cada cota a R$ 9,30. E aí, automaticamente, você pode pensar, né? Ah, Raíssa, se o valor da cota atual está mais caro do que o patrimonial, o VP não deveria ser então maior do que 1? E para tu entender isso, pega aí tua calculadora, porque de forma bem simples a gente vai desmistificar isso aqui. O PVP nada mais é do que o preço atual em que o mercado está disposto a pagar por aquele ativo, nesse caso aqui R$ 9,30, dividido pelo valor patrimonial, que a gente viu aqui R$ 9,27. Então, dividido aqui um pelo outro, a gente chega no resultado de 1,0032, 36 e um monte de número. Então, se a gente considerar que realmente apenas as duas casas após a vírgula, o PVP sim ainda estaria em 1. Mas apesar disso, você que está vendo esse vídeo sabe exatamente qual que é o valor patrimonial por cota, que é de exatamente R$ 9,27. E por que eu estou ressaltando tanto isso? É porque estamos falando aqui de dois fundos de papéis. E como a gente sabe, o fundo de papel ele investe em CRI, ele investe em dívida. E a dívida a gente tem que pagar o valor justo. Não dá para pagar mais caro do que a dívida de fato vale. Diferente, por exemplo, do que acontece no fundo imobiliário de tijolo, que existe ali a valorização do patrimônio. Nesse caso aqui, a gente paga apenas o valor justo por cada cota. Mas bora lá dar uma olhada aqui agora no KNSC11. Cotação no dia de hoje, R$ 8,68, então também uma cota muito acessível, né? Ainda mais acessível do que o MXRF, mas as duas aqui, ambas girando aqui na base 10. Dividend yield de 12,33%, então também um excelente dividend yield, muito próximo ali de 1% ao mês. E a gente está falando de um dividendo que é isento do imposto de renda, então realmente é excelente. PVP está exatamente 1, mas agora você já sabe como olhar isso exatamente ali no detalhinho. Bora agora para a planilha que eu preparei aqui para a gente, resumindo as principais informações para a gente fazer realmente aqui uma análise mais objetiva. Então, começando aqui pela cotação, o KNSC11 é um pouco mais acessível do que o MXRF. Patrimônio líquido, o MXRF já tem mais de 4 bilhões em patrimônio, enquanto o KNSC está chegando ali próximo dos 2 bilhões. Então, a gente percebe aqui a diferença de tamanho realmente de ambos os fundos. PVP a gente já viu, né? Ambos aí estão muito próximos do seu valor justo. Liquidez, o MXRF já possui mais de 10 milhões sendo negociados diariamente, enquanto o KNSC está aqui próximo dos 5, ou seja, metade do que o MXRF fornece atualmente.
atualmente. Dividend yield, os dois muito próximo, né, girando ali perto de 1% ao mês. A gestora do MXRF11 é a XP, enquanto do KNSC é a Kinea. E por que que é tão importante a gente olhar para a gestora? Porque ela nada mais é do que a pessoa responsável por gerenciar o teu dinheiro. Quando você investe em um fundo imobiliário, você está colocando o seu dinheiro a favor, disponível para a gestora trabalhar com ele para rentabilizar. E obviamente tu quer que a gestora seja competente para gerar resultados interessantes no teu patrimônio. Então é muito importante, na hora de analisar um fundo imobiliário, olhar para qual que é a gestora que está por trás, porque ela é uma peça realmente muito importante nisso tudo. No caso aqui, o MXRF é gerido pela XP, que no MXRF especificamente vem conseguindo fazer um bom trabalho, né, fazer uma boa gestão ao longo dos anos, porém a XP dá bastante mancada em alguns outros fundos, então realmente é preciso a gente ficar de olho, ficar esperto em relação a isso. Já aqui o KNSC11, ele é gerido por ninguém mais, ninguém menos do que a Kinea, que é considerado por muitos como a melhor gestora atualmente. Então isso aqui traz pra gente bastante segurança e tranquilidade, porque a gente sabe que a gestora por trás é bastante competente. Seguindo aqui, considerei também a taxa de administração, então o MXRF é um pouquinho menor, né, 0,90, e o KNSC tem aqui uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Tempo de negociação também gosto muito de olhar, afinal isso aqui traz pra gente o histórico, né, daquele fundo imobiliário, e no caso aqui o MXRF já tem bastante histórico pra gente analisar, já existe há bastante tempo, e o KNSC é um pouquinho mais novinho, o tempo de negociação aqui é de 2020. Número de cotistas, o MXRF11 já tem mais de 1.200.000 cotistas, é realmente um número assim espantoso e que só vem crescendo, então muita gente, né, acredita bastante no potencial desse fundo, porém isso aqui traz um ponto que a gente precisa ficar alerta e no final eu já vou fazer um comentário bem importante sobre isso, mas realmente é uma base bem grande de cotistas e o KNSC ainda menorzinho, né, aqui com um pouco mais de 200.000 cotistas. Considerei aqui também o indexador da carteira, afinal estamos falando de um fundo de papel, então é importante a gente analisar isso aqui na hora de tomar alguma decisão. Enquanto o MXRF hoje tem uma carteira mais voltada para o IPCA, o KNSC se mantém ali mais ou menos meio a meio. Atualmente está com 56% da carteira atrelada ao IPCA e 42% atrelado ao CDI. E só pontuando isso aqui rapidinho para vocês entenderem. Quando a gente investe em um fundo de papel, aquele fundo ele investe em uma dívida. E aquela dívida, obviamente, ela vai ser remunerada a uma taxa de juros. E essa taxa de juros geralmente vai ser duas, ou o CDI ou o IPCA. Então é importante a gente olhar isso aqui para a gente entender como que vai ser ali o fluxo de dividendos. Afinal, se um fundo é totalmente exposto ao CDI, você vai esperar uma coisa, se um fundo é híbrido, você deve esperar outra, e se um fundo é totalmente IPCA, você também deve olhar ali com a outra perspectiva. Então, nesse caso aqui, a gente tem aí o indexador de ambos os fundos, né? O MXRF um pouco mais voltado para o IPCA e o KNSC, ele preserva um pouco mais essa característica de ser um fundo híbrido, até porque ele foi criado com esse objetivo, de ter o equilíbrio entre os indexadores. No caso aqui do MXRF11, ele já flutua um pouco mais. Atualmente, o indexador está muito mais voltado para o IPCA, porém, ele veio crescendo isso de forma gradual ao longo dos últimos meses. A gente puxa aqui ó, um histórico um pouco mais antigo, eu peguei aqui o relatório gerencial de 2023, perceba que o indexador era basicamente meio a meio, né? A distribuição aqui era muito semelhante com o que hoje apresenta o KNSC11. Inclusive, o relatório era até um pouquinho diferente, mas com o passar do tempo, ele realmente foi migrando um pouco mais ali para a carteira, para o indexador de IPCA. Inclusive, falando em carteira, tá aqui na nossa tabela, mas eu não coloquei a informação, porque geralmente vem de uma forma gráfica, então é melhor a gente ir aqui direto para o relatório gerencial. Eu já separei aqui o relatório do MXRF, inclusive, ó, já vamos aqui direto para a carteira e vai estar logo aqui, ó, composição do portfólio. Beleza, essa informação aqui que a gente quer encontrar e, como você percebe aqui, rapidamente eu consigo identificar essas informações, porque é muita prática aqui de tanto ler um relatório, a gente já se habitua, já se adequa ali a encontrar as principais informações. A gente bate o olho e rapidamente já consegue ali identificar. E isso, claro, só é possível através de prática, mas existem algumas técnicas que você pode ler um relatório muito mais rápido do que qualquer pessoa normal. E essas técnicas, essas ferramentas, eu ensino tudo dentro da minha mentoria financeira individual. Inclusive lá a gente aprende a analisar relatório, a compor a estratégia da carteira, a definir ali a composição ideal. Então, se você quiser acessar esse conteúdo e ter esse acompanhamento individual e direcionado para o teu momento específico e personalizado, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você pode preencher para participar da mentoria. Então, se você tiver interesse em ter esse auxílio para montar a sua carteira, visando receber dividendos mensais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você participar. Mas bora lá, voltando aqui, dando uma olhada na carteira, né, na composição
composição do portfólio aqui do MXRF11, perceba que a maior parte é de CRI, obviamente a gente está falando aqui de um fundo de papel, mas ele também tem uma boa alocação de 12% aqui em outros fundos imobiliários e também tem um pouquinho de permutas financeiras. Se a gente pega, por exemplo, aqui o relatório do KNSC11, inclusive já vou descer aqui também direto para a parte da carteira para a gente ganhar tempo, perceba que basicamente ele investe realmente predominantemente em CRIs, tendo apenas 0,2% em outros fundos, realmente uma quantidade bem baixinha, tem também 1,06% em caixa. Inclusive aqui embaixo a gente consegue ver, né, a alocação total por indexador. Essas informações aqui tá lá na planilha, mas só te mostrando, né, de onde que eu tirei. Tá aqui, tá? A gente consegue ver essas informações diretamente do relatório gerencial. E bora avançar aqui para a parte dos CRIs e lembrando, no final, vou te dar a minha opinião sobre o que eu acho mais interessante nesse momento entre esses dois fundos. Porém, se até aqui tu tá gostando desse vídeo, esse conteúdo tá fazendo sentido para você e você aprendeu alguma coisa nova, já aproveita agora mesmo e se inscreve no canal, porque toda semana eu tô trazendo conteúdos como esse de forma objetiva e simples para te ajudar enquanto investidor. Então, para agora mesmo e considera se inscrever no canal. Aproveita também e deixa o like para honrar aqui o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Mas bora lá, seguindo aqui, vamos dar uma olhada agora nos CRIs, que nada mais é do que a quantidade de empréstimos, né, que aquele fundo fez. Afinal, num fundo de papel, a gente tem que ter aqui uma diversificação interessante entre esses CRIs para não ter um risco, uma exposição muito grande. Então, no caso aqui, ambos os fundos têm a quantidade de CRIs muito próxima, o MX com 91 CRIs e o KNSC com 90. Então, é muito importante essa quantidade elevada, afinal a gente está falando de dívida, então a gente não pode simplesmente pegar todo o dinheiro e emprestar ali a 3, 4 pessoas. A ideia é justamente pulverizar, porque assim a gente diminui o risco de calote. Mas claro, né, também não adianta a gente encher a carteira de CRIs e ter ali uma concentração muito alta em apenas uma quantidade pequena. Então é importante também a gente olhar isso aqui e se liga só nessa dica que eu vou te dar agora. Porque se a gente pega aqui o relatório gerencial, por exemplo, do MXRF11, a gente vai descer aqui até a parte da carteira e aqui a gente tem todos os CRIs que compõem o MXRF. E a gente vai olhar principalmente aqui a concentração do PL, do patrimônio líquido, e perceba que ele está em ordem, né? Então, aqui tem a maior concentração e a gente vai descendo lá embaixo, tem as menores concentrações. Então, no caso aqui, os CRIs que têm a maior concentração seriam esses três. Igualzinho eu coloquei aqui na planilha, perceba que está tudo aqui alinhado. Porém, qual que é o grande detalhe? Você não deve simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, bater o olho apenas ali nas maiores porcentagens do PL e achar que você está fazendo a coisa certa, que está fazendo um trabalho completo. Você precisa entender que dentro da carteira de CRIs existem alguns devedores que vão se repetir. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui na prática. Por exemplo, aqui a gente tem o açaí. Eu vou pegar aqui um Ctrl+F, você consegue ver que tem mais opções. Então, aqui embaixo tem outra opção, aqui embaixo tem outra. Então, você não deve simplesmente bater o olho aqui em cima e achar que é só essa porcentagem do PL. O interessante realmente nesse momento é um olhar um pouco mais clínico para tu identificar ali se existe alguma concentração um pouco maior do que essa aqui que a gente vê nas primeiras posições. E foi isso, inclusive, que eu fiz, tá? Até coloquei essa informação aqui na planilha aqui do lado, ó. Perceba que só do açaí ele tem uma concentração aqui do PL de 4,3% e da Eubor tem quase a mesma quantidade. Então perceba que quem assumiria aqui a posição de primeiro lugar, na verdade, seria o grupo açaí e não a Birman, como a gente viu ali no relatório. Por isso que é importante você ter esse olhar um pouco mais clínico na hora de fazer essa análise. Mas no caso aqui eu já calculei para você e as duas maiores posições dentro do patrimônio líquido aqui do MXRF é o açaí, o Eubor e aqui embaixo essa outra empresa que chega aqui com 3,28% do PL. Vou apagar aqui, só coloquei essa informação realmente para te mostrar esse detalhe e aqui no KNSC11 eu já fiz essa tarefa de casa, tá? Então já tá aqui certinho, essa realmente aí é a concentração do portfólio. Mas enfim, após essa análise super objetiva e rápida, porque dentro da mentoria a gente tem uma aula com mais de 2 horas só destrinchando realmente essa análise de fundo imobiliário de papel. A ideia aqui foi só trazer um resumo objetivo para que você tenha insumos para tomar sua decisão. E inclusive, antes de dar aqui a minha posição, eu quero saber a tua opinião. Me conta aqui embaixo, hoje, entre esses dois fundos, qual que você escolheria para ter na sua carteira e me conta também o porquê. Isso é muito importante e vai contribuir bastante aqui com o nosso estudo. Mas enfim, de forma direta, hoje, se eu fosse realmente optar por algum dos dois fundos, eu ficaria com o KNSC11. O MXRF11, apesar de ser muito bom, ter muita
qualidade. Tem um detalhezinho específico que é justamente em relação à quantidade de cotistas que eu mencionei no início do vídeo. Por ele ser um fundo muito famosinho, geralmente ele está sempre negociado acima do seu VP. Obviamente que isso aqui não é apenas pela quantidade de cotistas, mas sim também pela qualidade que esse fundo entrega. Mas historicamente é um fundo que é difícil você conseguir ali pegar alguns momentos para comprar ele com desconto abaixo do VP. O KNSC11 também tem muita qualidade por pertencer ali à Kinea. Também é um fundo muito visado que as pessoas estão sempre de olho, então geralmente também ele costuma negociar acima do seu VP. Porém, eu acredito bastante no trabalho e na competência da gestora. E também um detalhe que eu gosto bastante e que tem diferença para o MXRF11 é justamente aquele equilíbrio entre indexadores. Mas óbvio, isso aqui eu estou falando apenas de forma geral, você precisa entender qual que é a estratégia da sua carteira para identificar qual dos dois se encaixaria melhor. Mas deixa aqui sua opinião que eu quero saber qual você acha melhor para investir agora. Me conta aqui. Sem mais, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo nesse outro vídeo aqui.